Agora eu vou passar a palavra para o professor Rafael Evangelista, do LabJOR Unicamp. Vou apresentar rapidamente o Rafael. Ele é mestre em Linguística e doutor em Antropologia Social pela Unicamp. Atua como professor coordenador do mestrado em Divulgação Científica e Cultural e como pesquisador no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, no DECRI Unicamp. Também tem formação em jornalismo científico, com forte atuação nos temas software livre e tecnologias da informação. Integra também a LAVITS, Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. O Rafael vai então começar a apresentação dele agora, intitulada A Emergência do Capitalismo de Vigilância e o Poder das Empresas de Tecnologia da Informação. Rafael, por favor. Obrigado, Vinícius. Queria começar, acho que agradecendo a Cris pelo convite, cumprimentando o Vinícius por estar mediando a mesa, cumprimentando a professora Estela, um prazer te ouvir. Eu vou, quando a Cris me pediu convidou para o evento, eu falei para ela, né, que eu poderia trazer para cá e para conversar com vocês sobre esse tema que eu tenho trabalhado mais recentemente, que é a ideia de capitalismo de vigilância e a intersecção desse conceito com algumas coisas que me preocupam correntemente, né, na atualidade, que tem a ver com o destino da democracia, né, as consequências do capitalismo de vigilância para a democracia e pensar o capitalismo de vigilância em termos de concentração de poder e relação de poder. Bom, para falar de capitalismo de vigilância, eu acho que para falar da emergência desse modelo, talvez seja interessante a gente pensar um pouco antes. O capitalismo de vigilância está muito ligado à internet, não é? A transformação informacional do mundo, ao fato de que, de repente, até para já começar tentando responder a pergunta do evento, se há algo fora do digital, eu fiquei pensando aqui, eu acho que havendo algo fora, o ponto é o quanto o informacional ambiciona que não haja mais nada fora dele. E eu vou explicar isso ao longo da minha fala. Então, eu estava falando de tentar, de repente, refletir um pouco sobre a emergência do capitalismo de vigilância, explicando daí o que é o conceito. E eu acho que seria daí necessário, de repente, pensar o quanto... Assim, se a gente olha para os estudos sobre a internet hoje, que produzidos até hoje, você tem mais ou menos uma boa fundamentação, bastante trabalho sendo feito, que já foi feito. Eu acho que daqueles primeiros anos, né, de formação da rede, a ideia de ARPANET, aquela coisa da rede que começa nos institutos de pesquisa das universidades americanas, na MIT, etc. Aí depois você tem isso com todo um movimento de expansão da microcomputação lá nos anos 60, 70, a confluência disso com a cultura hippie, com a contracultura. Eu acho que esse é um processo, né? Que é um processo que estrutura a rede, mas que é um processo que se estende, continua, mas que tem um outro que vale a pena a gente marcar, que é a partir do nascimento da web e mais especificamente da web comercial. Esse processo, que é o que eu gostaria aqui de fazer um recorte sobre ele e começar a análise a partir dele, está marcado, eu acho que quando a internet ganha, né, vira a internet comercial, e vira a internet comercial principalmente porque as pessoas estão começando a acessar a internet via seus computadores pessoais e por meio de uma coisa específica ali, que é o navegador nos seus computadores, né? Não sei, acho que ninguém aqui é tão novo para não se lembrar desse período, né? Desse começo lá, meados dos anos 90, quando a internet vai se tornando popular, anos 2000 e etc. E aí, eu acho que a partir desse momento é legal a gente marcar 3 fases que eu acho que ajudam a entender o que é o movimento de desenvolvimento dessa internet a partir desse período.
Acho que a primeira fase é aquela em que você tem uma tentativa de vender principalmente programas de computador, né? Então, as grandes empresas que estão lucrando com a popularização do microcomputador são aquelas que estão vendendo. Aí você vai ter uma gama grande de empresas vendendo hardware, né? Já que você tem uma estrutura mais ou menos aberta de hardware. Então você tem os PCs, que você tem um monte de marcas, um monte de empresas que vão vender pecinhas, vão vender modem, vão vender, né? As PCs que depois você vai lá no micreiro do teu bairro, encomenda o computador, ele monta para você e tal. E quem ganha bastante de grana nessa época são as empresas de software. A mais popular é a Microsoft, e que ela ganha vendendo sistema operacional, e também vendendo sistema operacional. Muitas vezes não era nem para você, para o usuário doméstico, que em geral pirateava, mas vendia para as empresas e para governo, né? Aí é que eles sempre ganharam dinheiro. Aí ameaçavam de processo os lugares que tinham software pirata. Vou pedir desculpa que minha voz está horrível, que eu estou saindo de uma gripe desgraçada. Então, não que minha voz fosse muito bonita, mas ela está mais bizarra ainda. Bom, e você tem esse processo, que aí você tem a Microsoft se tornando a empresa dominante e que acumulou um distanciamento de outras. Esse processo continua, mas surge no mercado uma outra tentativa de comercialização daí da própria web, porque no começo eles tentavam a coisa da internet ia dar dinheiro, a internet mesmo, né? Não o software para rodar, mas a internet mesmo ia dar dinheiro vendendo anúncio, né? Tentavam se vender anúncio e tal. Foi uma coisa que mal decolou e está decolando só hoje, né? Mas aí você tem uma empresa que vai surgir nesse mercado, meio que explorando uma maneira inovadora de vender anúncio, que é o Google, né? Que vai a partir da entrada no mercado como um buscador, vai conseguir se capitalizar, conseguir seus lucros, vendendo posicionamento no mecanismo de pesquisa ali, né? O Google ganha uma centralidade como a bússola da internet, né? O lugar onde... Tanto é que virou... A gente quase mais nem... Aliás, nosso celular, inclusive, incentiva a gente a não fazer isso. A gente nem mais digita os endereços das páginas que a gente quer acessar, né? A gente já vai direto lá no buscador e o buscador dá pra gente um link. A gente nem memoriza mais o www. Alguma coisa e tal. Bom, daí o Google se estrutura muito vendendo esse posicionamento no mecanismo de pesquisa, e que é feito a partir desse vasculhar a internet inteira, né? Já é um mecanismo, de alguma maneira, de captura de dados, né? Eles já vão ali fazendo cópias dos diversos sites que tem ali, jogando em grandes servidores, e a partir dessa cópia dos dados de relação entre as páginas, fazendo a estruturação dos resultados do mecanismo de pesquisa. Bom, daí o Google vai se tornando uma empresa proeminente, e tem um segundo passo que eu queria acentuar, para marcar essa segunda fase, talvez, da internet, que é quando eles compram o YouTube, não é? Aí o Google passa a ser uma empresa não só das buscas, mas também vira uma grande empresa de intermediação na entrega de conteúdo. Por que eu estou falando intermediação? Porque o YouTube não produz nada ou tem um papel muito marginal no patrocínio de alguma produção que esteja ali. O que eles estão fazendo ali é se estruturar como plataforma que oferece um espaço para as pessoas sobem suas produções ou produções de outros ali, e ele contata o conteúdo que foi subido com potenciais, audiência em potencial, e com anunciantes, não é? Que daí vão anunciar em cima daquela produção cultural que está posta ali.
E que já é um modelo em que eles têm um risco... junto com o capitalismo de vigilância, uma outra expressão que tem sido muito dita recentemente nas análises de internet é capitalismo de plataforma. Eles já estão inaugurando, de alguma forma, isso que é o chamado capitalismo de plataforma. Eles são uma plataforma que conecta audiência e a produção, né, de produtores. E essa plataforma não tem risco nenhum, porque ela não patrocina a produção, ela só faz essa ligação. O risco é de quem produz e quem consome está submetido aos anúncios que estão ali na plataforma. Como se fosse um Uber de vídeos, né? Vídeos de gatinhos, em que você vai lá, sobe as imagens no negócio lá e ele conecta a plataforma conecta esses dois. O capitalismo de vigilância, que é o terceiro que eu queria comentar aqui, que é o terceiro, eu acho que é um terceiro modelo de negócio que eu queria comentar aqui. Ele emerge um pouco já a partir desse modelo da plataforma, né? De um modelo do tipo do YouTube, em que ele coleta informações sobre a audiência, não é? Coleta intensamente informações sobre a audiência para poder fazer a ligação entre aquele conteúdo e a audiência. Mas o capitalismo de vigilância, ele emerge também a partir de uma outra tecnologia que vai se tornando possível, quer dizer que eu não quero dar esse grau ou essa aparência de que isso é a mudança tecnológica que produz o capitalismo de vigilância. Não, eu quero pensar ou quero enfatizar que o capitalismo de vigilância se produz porque certos atores econômicos estão buscando novas formas de lucratividade e valorização. Estão buscando oportunidades de negócio. Na ótica, né? Ali é uma ótica de oportunidade de negócio. Eles estão buscando oportunidade de negócio. E buscar essa oportunidade de negócio produz tecnologias. Não é? Uma das tecnologias que se produz a partir disso é a do Big Data. O que é a do Big Data? O que é o Big Data? É o fato de que hoje, e aí eu acho que tem ligação nessa conversa que eu estava tentando começar ali com a coisa do informacional, que ambiciona que nada esteja fora do digital. A conversa antes você tinha, sei lá, processos que você fazia. Por exemplo, o governo, o Estado tentava administrar a sociedade de uma certa forma, não é? Você deveria gerenciar aquilo. E ele fazia isso a partir do quê? Fazia isso a partir de pesquisas econômicas, não é? Assim, dados de empresas que se coletava, ou fazia isso a partir de censo populacional. Aí, censo populacional, ele vai lá, te pergunta uma vez por ano, ou uma vez a cada... Espero que não seja o meu que esteja fazendo isso. Não. Bom, deixa aí desse lado. É o meu. Desculpem. Bom, só para não perder no tempo também. Maldito digital. Esse tá desligado também. Tá. Vamos abstrair. Bom, Big Data. Antes o governo fazia isso, né? Assim, fazia censo. Então vai lá, perguntava algumas coisas. Quantas geladeiras você tem? Quantas televisões você tem na sua casa? Para daí te jogar uma classe social. Com quantas pessoas, quantos banheiros tem na sua casa? Que bairro você mora? Do mesmo jeito, o mercado fazia isso, né? O mercado via publicidade fazia isso, utilizando dados muito parecidos para tentar entender o social e aí para tentar vender mercadorias a partir dele. Ou, por exemplo, coisas do tipo televisão tentava pegar audiência. Como é que o Ibope media a audiência, né? Algumas famílias, em geral em São Paulo, tinham uma caixinha e que ficava marcando os canais, né? Então você tinha um poder aí, de alguma maneira,
dessas famílias. Era secreto, isso era tudo secreto, mas era um conjunto pequeno, assim, de 1.000, 2.000 e poucas pessoas, e que aquela caixinha ficava marcando as mudanças de canal. Bom, Big Data bagunça isso tudo, porque agora todo nossos movimentos e nossas coisas estão gerando informação. Quer dizer, eles sempre geraram informação, mas agora essa informação está sempre sendo registrada. Então, por exemplo, eu estacionei meu carro aqui na frente, o meu celular vai estar marcando o lugar onde eu estacionei meu carro. E o horário que eu estacionei o meu carro. Se eu peço um táxi ou um Uber via celular, eu não faço uma ligação telefônica que essa informação desaparece. Não, essa informação está lá, do lugar onde eu pedi, o horário que eu pedi, se estava chovendo, se não estava chovendo, qual era a temperatura, porque isso pode influenciar, né? Se está chovendo, eu vou querer pegar um táxi. Se tiver sol, eu posso querer caminhar e ir lá e pegar o busão. Ou então, quer dizer, todas essas coisas. Então você tem um conjunto de dados sobre o social, sobre os indivíduos e sobre a sociedade, sobre o mundo de uma maneira geral, que essas máquinas hoje foram construídas máquinas que são capazes de processar isso. Então, quando você olha... falaram muito, logo quando saiu o House of Cards no Netflix, que era uma das primeiras séries feitas já a partir de dados coletados pelo Netflix. E aí o Netflix não é uma caixinha do Ibope, né? O Netflix é uma caixinha que sabe quando você dormiu no meio de uma série, né? Porque quando você dorme no meio, depois que passam uns 2 ou 3 episódios, ele fala, ô, você tá aí? Né? Tipo, aparece um botão lá. Se você está aí, clique em algum botão, senão ele se desliga, né? Então, sabe todos os você ficou navegando ali nas diversos títulos. Teve um que você parou e olhou, ele sabe. Se ele não sabe, se essa é uma informação que ainda não está sendo registrada, é uma informação que potencialmente pode ser registrada. Então, só não é registrada se, por enquanto, há uma inviabilidade técnica ou se eles não quiserem, né, fazer esse registro. Mas isso é só um exemplo sobre a quantidade astronômica de dados que a gente registra no mundo fora dos computadores e dos celulares, não é? Mas que é muito mais ainda dentro dos computadores e dos celulares. Então, toda a navegação que você faz na internet gera rastros, tem restos, e é muito louco isso, pensar em rastros e restos, porque são rastros, porque de alguma maneira são pegadas que você deixa, e de alguma maneira são restos, porque são restos informacionais seus. É quase como se fosse um fio de cabelo que tem seu DNA, né? Fio de cabelo seu, você deixa um rastro, né? Um resto em algum lugar, e alguém pode pegar e tirar e olha só, o Rafael passou por aqui porque eu fiz um DNA e esse cabelo dele está caindo, caiu mais um aqui, pronto. Então você tem toda a navegação sua vai deixando esses restos, e esses restos são inclusive assim biológicos, vamos dizer, parte desse mundo informacional do capitalismo de vigilância em que todos os dados interessam inclusive esses dados, não é, biológicos, porque estão se proliferando os tais dos wearables, né, os computadores ou as coisas que a gente usa no nosso corpo, que vão registrando quase essa materialidade informacional do nosso corpo, né? Assim, então, os seus batimentos cardíacos a cada hora, ou a cada minuto, as variações deles, ou, sei lá, agora está em desenvolvimento um monte de aplicativos conectados no nosso próprio corpo para, por exemplo, sei lá, um paciente com diabetes fica sendo monitorado o nível de açúcar no sangue o tempo inteiro, o que é uma coisa boa, né? Tipo, para ele poder saber quando é que ele tem que tomar insulina ou não tem que tomar insulina. Ou que ele tem que comer uma coisinha ou parar e fazer alguma coisa. Isso para várias outras doenças. Aí a questão a partir esses restos são informação, né? É uma informação que é produzida. E que esse caso, por exemplo, nos aplicativos e uns aparelhos que são colocados dentro do corpo que geram essas informações, por exemplo, eu não vou lembrar o dado especificamente, mas eu sei que tem uma controvérsia sobre a propriedade desses dados.
Porque, por exemplo, você para acessar esses dados, você só pode acessar via aplicativo. Então, você acessa via aplicativo, não é que a transmissão vem do teu corpo para o celular. Não. Ela vem do teu corpo para a internet, ou eventualmente ela pode até vir do teu corpo via Bluetooth para o teu celular, mas se cair no seu celular, certamente saiu via internet. Porque a própria empresa só libera para você acessar esses dados se você tiver um login no tal aplicativo dela. Bom, e aí assim, você tem casos de pacientes que querem trocar aquilo, ou querem, e a empresa não quer liberar esses dados. Ou libera esses dados de uma forma que não são os dados brutos. E mesmo que haja, por exemplo, uma liberação, existe a questão da permissão de uso sobre esses dados. Porque daí você passa a ter algumas empresas com um conhecimento sobre o biológico que nunca houve antes. Não é? Tipo, a empresa que é dona dos dados, que gerencia, nem é dona, né? Gerencia os dados de um aplicativo desse para gerar uma coisa de diabetes, tem informação sobre variações corporais que nunca ninguém teve e que pode utilizar para produzir outros medicamentos, o que é uma coisa boa, mas que coloca ela numa vantagem de mercado que é algo que é incomensurável, entendeu? Então, o capitalismo de vigilância é basicamente sobre isso, quer dizer, o fato de que, como vários outros pesquisadores e gente do advocacy ou interessados no tema já colocaram, ou revistas de economia, a Economist, a revista de economia mais popular, eu acho que do mundo, já botou, acho que numa capa, ou foi título de uma matéria, isso. Os dados pessoais são o novo petróleo. Pensar que o dado pessoal é o novo petróleo não é uma coisa pequena, porque é pensar que a gente teve até o momento uma economia global que rodou em cima dessa matéria-prima para fazer funcionar os motores, aquecimento, etc, etc, plástico, etc, etc. E agora nós vamos ter uma outra economia que está funcionando a partir de dados, não é? Então, o capitalismo de vigilância se estrutura a partir disso, né? O quanto você tem uma nova economia surgindo, ou uma consequência do que outros já chamaram de economia da informação, mas um limite atual, né? Não o limite último, mas o nosso limite de hoje a coisa mais de ponta desse desenvolvimento capitalista contemporâneo. E que está baseado no uso e comercialização desses dados, que são dados que nós geramos. E que são empresas que passam, então, com essas informações, a acumular um poder econômico muito grande e que eu acho que está aí a lista das maiores empresas do mundo para a gente confirmar. Então, não vou saber essa lista de decor, mas entre as 10 primeiras estão Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, né? Essas empresas estão lá. E a Microsoft ainda, não sei se é marginal nisso, mas está entrando o negócio, acho que o principal do negócio dela ainda é vender software, mas é um player importantíssimo igual, junto com essas outras empresas, mas que trabalham aí com esses nossos dados. Uma questão daí que eu acho que se coloca, não, só para dar contexto também, o termo capitalismo de vigilância tem autoria, né? É de uma autora chamada Shoshana Zuboff, uma americana de Harvard. Era uma bola que estava quicando aí há um tempão, já tinha bastante gente preocupado e discutindo a questão de dados pessoais e comércio. Antes eu utilizava a palavra uso econômico de dados pessoais. Mas capitalismo de vigilância é muito mais legal, né? Porque pega duas coisas do termo. A ideia de ser uma nova fronteira do capitalismo e a ideia de ser baseado em vigilância. Quer dizer,
tira um pouco da coisa da vigilância só como uma coisa do Estado vigiando, essa coisa moderna, né, do Estado vigiando as redes, pós-Snowden, não é? Tira um pouco esse... E tira coisa também de câmera, né? Ah, vigilância é câmera e tal. Não, vigilância está na internet e os principais negócios da internet hoje são baseados em vigilância. Uma vez eu falei isso num fórum da internet ainda. Um cara acho que o cara do Google que estava na minha mesa, ele não gostou muito e ficou bravo. Porque de falar, não, é tudo consentido, os dados pessoais que a gente usa são todos consentidos e não sei o que. Né, cara, mas todo mundo assina aquele negócio e ninguém lê. E isso não é exatamente consentimento, né? Quer dizer, eles estão de alguma maneira se aproveitando de uma espécie de não é brecha, mas descompasso, né? Que é bem a história do capitalismo isso. Que se aproveita sempre de um certo descompasso tecnológico de uma área não regulada para daí conseguir, certas empresas conseguirem domínio de mercado. Acho que é bastante bem isso que tem acontecido. Mas então, a Shoshana vai falar de capitalismo de vigilância e é muito interessante o trabalho dela porque ela vai fazer um trabalho em cima de artigos do pessoal de negócios do próprio Google. Quer dizer, ninguém está trabalhando, não é teoria da conspiração, não é nada assim, ninguém está trabalhando com nenhum segredo, não. Ela está falando de de planos que estão sendo discutidos abertamente, claramente, e não sei o quê, e que é a maneira que a própria empresa se estrutura. E eu acho que a questão do capitalismo de vigilância, eu acho que tem esse lado, que é o lado do próprio capitalismo e da força dessas empresas, mas tem o lado também, e que está ligado, claro, a isso, não está desconectado a isso, que é o lado da fragilidade que nós, indivíduos, e o social, de uma maneira geral, se colocam frente a essa capacidade de processamento de informação de todos os nossos rastros. Rastros. Vou fazer uma palavra só nova. Rastros. Nossos rastros. Quer dizer, isso, se antes a gente já se sentia de alguma maneira vulnerável à publicidade, porque ela sabia apertar os nossos botões para nos produzir uma vontade de consumo, um fetiche por mercadorias, que já era grande, né? Tipo, por mais honesto que a gente pense que é a estrutura toda, a gente sempre sentiu, acho que essa fragilidade, né? A gente sabe que é seduzido pela propaganda. Agora a gente é seduzido de uma maneira que potencialmente muito maior, porque o conhecimento sobre nós por mais que contenha erros, é claro, não é nenhum conhecimento perfeito, os caras ainda estão trabalhando nisso, etc. Tem suas vulnerabilidades, mas é um conhecimento muito mais, que foi colocado em outro nível, não é? Essa mudança quantitativa dos dados não é só quantitativa, é uma mudança quantitativa da capacidade de processar mais dados sobre nós, que gera uma mudança qualitativa, digamos assim. Opa. Você tem, então, algo que potencializa, coloca tudo numa outra perspectiva, né? Uma perspectiva em que a gente vai se tornando mais vulnerável, né? E há uma ânsia sempre maior de consumo de dados, né? Ontem mesmo eu estava gripado, fui comprar remédio na farmácia, aí fui numa farmácia que eu nunca tinha ido. Aí fui lá e pedi, me dá ibuprofeno, me dá um negócio pra dormir, me dá uma coisa assim tal. Beleza. Você já tem cadastro? Eu já pergunto, já mandei, né? Não tem, você vai me dar desconto? Vou. Tá bom. Porque, tipo... Aí fui olhar, minha conta na farmácia ia dar 50 pau. Ia dar 50 pau. Deu 40. Né? Assim, por mais que eu esteja consciente disso,
E assim, é muito difícil a gente, na hora do vamos ver, recusar a um... Vocês vão falar, pô, você é mão de vaca, né? R$10. Mas é assim que é a vida. Mas é só para enfatizar o quanto mais vulnerável você tá socialmente, mais vulnerável você se torna. Isso não é pouca coisa. Quer dizer, a invasão de privacidade, se a gente está chamando isso de invasão de privacidade, a invasão de privacidade não afeta os grupos populacionais da mesma forma. Ela tem um potencial de atingir os ricos muito menor do que tem de atingir os pobres. Não é? Então, eu não estou me fazendo, né, choro de pobreza aqui, não é isso. A invasão de privacidade tem um potencial de atingir os pão duros que é muito maior. Não, mas sem fazer piada, mas é assim, você está numa situação mais... por exemplo, um seguro de carro, né? Eu posso resistir. Isso é uma coisa que eu sempre resisti, por exemplo. Nunca coloquei aquele sem parar no meu carro. Não curto, não acho isso legal. Eu sei que é uma contradição, porque eu ando com um celular que agora registra meu posicionamento em tempo inteiro. Mas, sei lá, foi uma coisa que enfiei na minha cabeça lá quando começou isso e ainda continuo resistindo. Mas, por exemplo, eu vou fazer um seguro. O seguro do meu carro ia sair, sei lá, 2 pau. Aí o cara da seguradora chegar pra mim e falar, então, seu seguro não vai sair 2, vai sair 1,5. Só que você tem que usar esse aparelhinho aqui. Tudo bem? Eu vou falar, maravilha, tudo bem. Só que a partir desse momento, eu estou oferecendo uma informação ali para a empresa que pode ser ótimo para relocalizar meu carro na hora de roubar. Mas também, que alguém roubar meu carro. Mas que também é ótimo para eles estabelecerem preços diferentes de acordo com o teu comportamento. Então, já não é mais o caso que sempre existiu, né? Tipo, as mulheres pagam menos pelo seguro do carro porque elas dirigem melhor do que os homens. As pessoas mais novas pagam mais pelo seguro do carro porque elas dirigem pior do que as mais velhas, né? E as mais velhas aí pagam mais porque, sei lá, você tinha esses dados. Mas agora você tem a possibilidade de fazer certas distinções entre grupos que nem mais são grupos populacionais tão marcados e que você nem sabe que você caiu num ou num outro. A empresa de seguros pode saber que eu vou no bar 5 vezes por semana, por exemplo. Não quer dizer que eu vá no bar 5 vezes por semana, mentira isso. Mas é um exemplo de... que daí ela pode praticar um preço para mim muito maior porque sabe que potencialmente eu posso estar dirigindo embriagado. Por exemplo. E ela não precisa nem chegar e falar para mim isso. Ela pode fazer isso... E aí, entendem o problema que vai se criando? Isso é para aplicações comerciais. A Xoxana fala uma coisa muito interessante, que para essas aplicações comerciais, isso significa a dissolução dos contratos. Porque antes a gente tinha um contrato que você tinha, sei lá, era feito no papel, né? E se eu quebrei uma cláusula no contrato, eu tenho que chamar um advogado para fazer cumprir aquilo. Ele é uma cláusula, tem que haver a prova. Agora não, isso tudo é o que eles têm chamado de contrato inteligente. Na hora que eu quebro algum item do contrato, ele se auto-aplica. Ele não é mais um contrato. Ele é um algoritmo, né? Que auto-aplica aquela sanção contra aquela pessoa. Então, você potencialmente... Então, isso para ficar no exemplo do carro, por exemplo, se eu passei da velocidade máxima numa rodovia, por exemplo, eu posso estar quebrando alguma lei para seguro e aí, a partir daquele momento, eu não sou mais um bom motorista, né? Eles podem se recusar a pagar meu seguro no caso de acontecer alguma coisa. Isso vai nos colocando de um ponto, pode eventualmente ser justo para aquilo, mas de alguma forma aquilo nos coloca vulnerabilidades que aumentam essa distância de poder que já era grande, né? Num contrato você já tinha uma diferença de poder que a gente já reconhece, mas isso agora vai para outro nível. E ainda, para não... Isso eu estou falando, então, do comercial. E quando a gente entra no político, né? Quer dizer, nas eleições, no sistema democrático, isso nos coloca numa perspectiva que é complicadíssima. E acho que tem
para citar o exemplo, acho que o exemplo mais, ou a bola quicando aí de exemplo, é a história da Cambridge Analytica. Vocês ouviram falar disso? Cambridge Analytica é uma empresa que faz psychographics, que chama. Sabe quando você faz aqueles testes no Facebook? Você não sei o quê. Então, aquilo lá, você faz o teste porque eles, na verdade, querem esses seus dados, que não são só os dados exatamente desse teste. É um conjunto de dados que eles passam a capturar sobre você, não é? Mas que aquele teste lá é só um exemplo. A Cambridge Analytica prestou serviço nas últimas eleições para o Trump e para o Brexit, né? O processo lá de saída da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia. 2 casos de vitórias improváveis e que surpreenderam a todo mundo. A Cambridge Analytics, eu vi recentemente, até tem um vídeo na BBC, num negócio da BBC chamado BBC Stories. É um fragmento de um documentário deles. Eu não vi o documentário inteiro porque tem aqueles geoblocking, né? Tipo, documentário da BBC que você só pode ver se você for inglês e tiver num IP da Inglaterra e não sei o quê. Mas aí tem um trechinho em que eles conversam com a mulher que escreve os posts do Trump no Facebook. Porque o Trump é um twitteiro, mas ele não é do Facebook. Então, o Twitter ele manda, mas no Facebook era ela que escrevia os textos. E aí é um videozinho rapidinho e que o repórter pergunta, né? Vai conhecer onde era o escritório deles, não sei o que. Chama Projeto Alamo. O escritório digital do Trump chamou-se, né? Aí ela vai mostrando, e aí ela mostra, tem uma sala lá, aí o repórter pergunta, mas por que chama Projeto Alamo? Aí ela fala, por causa do pessoal da Cambridge Analytics. Eles tinham um negócio chamado Alamo Dataset. E aí a gente acabou dando o nome disso aqui de Projeto Alamo, e eram eles que governavam completamente a nossa campanha digital. E a Cambridge Analytics, então, que eu estava falando, ela trabalha com esse negócio de psychographics, que ela usa a massa de dados que ela coleta junto ao Facebook, principalmente, mas também Google consegue fazer isso, outros negócios conseguem fazer isso. Trabalha com essa massa de dados para estabelecer perfis que são perfis que não são iguais àqueles perfis do censo e não sei o que. São perfis muito mais complexos e muito mais... Eles sabiam, por exemplo, num bairro em que casa bater. Então, tipo... Porque daí eles estavam tentando fazer um tipo de abordagem direta que fosse muito mais eficiente, do ponto de vista de eficiência mesmo. Quer dizer, não desperdiçar recursos batendo em casa em que não ia dar certo. Eles queriam exatamente um voto que ou já não era o Trump ferrenho, mas ele estava quase Trump, ou o voto que era quase Clinton, aquele do meio. Então eles já iam direto nos bairros, nas casas específicas. Então eles não iam num bairro, eles iam na casa das pessoas. E mais essa é uma das coisas que eles fizeram. Essa abordagem direta. Mas tinham outras coisas que daí eram abordagens já dadas no próprio sistema. Então eles conseguiam direcionar a publicidade a ponto de... Daí não precisa ir na casa, mas aí você direciona individualmente a publicidade, né? Então, para pegar, por exemplo... E a publicidade não seria necessariamente só precisar convencer alguém a votar no Trump. Podia ser somente desestimular alguém que ia votar na Hillary em ir lá e votar na Hillary. E simplesmente trabalhar com a abstenção. Então, você consegue direcionar uma matéria falsa, né? Uma dessas milhões de matérias falsas que pipocam, não só lá, como aqui também, não é? Direcionar essa matéria falsa para aquela pessoa. O suficiente para que ela não se sentisse estimulada a votar. Que não necessariamente precisava ser negativa sobre a Hillary, por exemplo. Podia ser alguém que já achava que a Hillary já ganhou, por exemplo, né? Nem se incomodar a ir lá e votar.
Bom, acho que a história da Cambridge Analytica, como eles conseguiram ganhar essas eleições, nessa matéria da BBC que eu estava comentando, a ghostwriter do Trump fala muito claramente: a gente não teria ganhado a eleição se não fosse o Facebook. É uma frase literal dela. Tipo, não teríamos ganho essa eleição se não fosse o Facebook. E a Cambridge Analytica foi quem rodou a nossa campanha. E aí, não sei como é que eu tô de tempo. Eu falei muito já? Você está controlando o meu tempo? Tá ótimo. Só para fechar, então. Eu acho que tem uma coisa que que nos coloca um monte de desafios, né? Desafios de pesquisa e desafios políticos, né? Acho que o desafio político e econômico está muito claramente ligado. Só para dar mais um exemplo da coisa econômica também. Recentemente foi revelado que em 2010 o Facebook comprou uma empresa de VPN. Vocês sabem o que é um VPN? VPN é um negócio que assim, eu entro num túnel, como se eu entrasse num túnel aqui, para fazer com que a minha navegação não pareça que veio dessa conexão de rede que eu estou fazendo, mas que é uma navegação que a empresa de VPN liga o meu computador ao servidor dela, faz um túnel, e a minha navegação daí sai do negócio dela para a internet. Daí, quem recebe a minha navegação não sabe de onde eu vim. Então, assim, uma época, por exemplo, eu conseguia assistir vídeos da BBC usando um VPN. Agora não funciona mais, porque eu fingia que eu estava na Inglaterra com um VPN. Mas o Facebook comprou uma empresa dessas e a matéria falava sobre como eles utilizaram os dados das pessoas que usam o VPN para mapear e monitorar possíveis concorrentes. A compra do WhatsApp foi feita porque eles perceberam que era um aplicativo que representava uma ameaça para eles. Daí eles decidiram fazer esse movimento de gastar aqueles bilhões que eles gastaram. Mas o WhatsApp talvez seja uma tecnologia, um aplicativo muito conhecido, né? Eles estão fazendo isso com várias outras pequenas empresas. E assim eles conseguem uma continuidade no mercado, né? Não só a dominância, porque os caras já têm, tanto o Facebook como o Google, não é? Conseguem permanecer ali no mercado nessa liderança e evitando a concorrência, ou comprando os pequenos ou fazendo versões cópias daquele mesmo aplicativo. Então, posso ter uma ideia genial de aplicativo aqui, ele vai fazer um sucessinho, aí alguém vai lá e faz algo muito parecido e mata essa minha... Então, é um controle de mercado. Então, um ponto o capitalismo de vigilância, a vigilância sobre dados pessoais possibilita controle de mercado. Então, economicamente, é ruim. Tem problemas para serem discutidos, pesquisados e criticados. Politicamente, eu acho que é isso que a gente estava comentando sobre a Cambridge, né? E isso é um dos exemplos. Existe todo um conjunto de outras, possibilidades que a gente ainda não ou não sabe ou não conseguiu imaginar. Mas que colocam populações vulneráveis numa situação ainda maior de vulnerabilidade, e uma vulnerabilidade que é potencialmente invisível, né? Porque ela pode vir mascarada como não foi isso, foi outra. É muito difícil você conseguir dizer, por exemplo, se está havendo preconceito de gênero, racial ou de algum outro tipo, porque sempre pode se alegar alguma outra coisa. Foi o algoritmo, né? Mas, na verdade, o algoritmo está trabalhando com dados que estão reproduzindo preconceitos, né? Tem uma questão que recente também, que as empresas têm feito, é o tal do credit score, né? O fato de que cada um de nós tem uma notinha e que essa notinha implica se eles vão dar crédito para nós ou não, e como é que vai ser, como vai ser os juros que a gente vai pagar por esse crédito, não é?
Então, por exemplo, eu posso estar sendo vítima de algum tipo de preconceito na hora que eles dizem que eu tenho que pagar uns juros X, e eu nem sei porque eles estão dizendo, não, é o algoritmo que está dizendo, mas a gente não sabe exatamente o que é que está informando esse algoritmo. É por aí. E não é nem assim que o que eu estava pensando em falar era que não é nem que eles vão ser preconceituosos porque eles são maus. Não. É porque os algoritmos e essas tecnologias são produzidas por pessoas que têm esses preconceitos, não é? Em geral, são produzidas por pessoas que estão em estratos superiores de classe, não é? E que carregam esses preconceitos e acabam... e a gente não consegue fazer esse escrutínio, né? Daquilo. E eu acho que tem uma questão de pesquisa em particular para nós... para nós que somos do terceiro mundo. Então, a Shoshana está falando de um fenômeno que é global e que acho que atinge a todos, atinge os países do norte e os países do sul, mas não acredito que atinja da mesma forma. Acredito que as populações vulneráveis se tornam ainda mais vulneráveis. E eu acho, um palpite, uma hipótese que eu estou levantando para trabalho de pesquisa, para um projeto que eu estou querendo escrever, é que no caso dos países subdesenvolvidos, essa relação passa muito da nossa relação com o Estado. Ou seja, nos países mais ricos, você tem essa relação mais direta com as empresas de aplicativos, com, sei lá, a empresa de aplicativo ou a empresa de tecnologia da informação, que gerencia e-mail, que faz o navegador, que faz o mecanismo de busca e etc. O terceiro mundo, os subdesenvolvidos estão numa situação que se fala ainda em inclusão digital. Quer dizer, se fala ainda na necessidade de colocar as pessoas dentro da rede. E não que não necessita. Mas essa entrada das pessoas nesse mundo acontece muito via Estado. Não é? E essa digitalização das informações acontece só para... Mesmo que não seja para uma entrada que seja via inclusão digital no programas, etc. e tal, mas ela acontece muito via Estado em programas públicos que nos oferecem serviços. Por exemplo, está tendo uma polêmica, não só em São Paulo, aqui em Campinas a gente também tem caso assim, sobre os dados do transporte público, não é? Então você tem São Paulo e Campinas tem o bilhete único, por exemplo. Então você tem o Dória querendo viabilizar a privatização do bilhete único, como? Vendendo dados pessoais, vendendo dados das pessoas que são usuários do bilhete único. E se você vai fazer o registro do bilhete único, você vai ver que tem lá um montão de dados que eles pedem de você. CPF, cor, bairro, conta bancária, pedem um monte de coisa de você. Não bastasse esses dados não dinâmicos, você tem dados dinâmicos com uma coisa como o bilhete de transporte. Porque você tem a hora que você entrou no ônibus, a hora que você saiu do ônibus, que ônibus foi aquele. E você tem um ônibus que tem GPS. Então, onde estava aquele ônibus? E você tem o cartão que é utilizado para compra de bilhete, mas que querem transformar num cartão para compra de outro cartão fidelidade, não sei o que e tal. Ou seja, esses dados das pessoas, minha hipótese é que no terceiro mundo, uma característica é que essa compra de dados ou esse uso econômico de dados pessoais passa muito por uma relação que essas empresas precisam estabelecer com o Estado, uma relação que pode ser clara ou não. Para dar um exemplo de uma relação que pode ser clara ou não. Acho que tem a relação clara, tá? Quando, sei lá, você pega uma IBM montando um centro de comando e controle para a Copa do Mundo.
Então os caras vão lá, metem um monte de computador, fazem propaganda, uau, cidade inteligente, botamos câmera em tudo quanto é lugar, estamos controlando todos os processos da cidade, etc. Isso é uma relação clara. Mas você tem relações menos claras, por exemplo, aqui em Campinas. Aqui em Campinas você colocaram GPS em todos os ônibus, né? Colocaram GPS em todos os ônibus. A empresa de transportes de Campinas, que é um consórcio, recebe um subsídio que em 2016 foi quase de 100 milhões de reais. Então é um transporte privado, que não muito, né? Que a gente paga além de ser uma das passagens mais caras do Brasil, se não a mais cara. A Transurc, que é a empresa, botou GPS em todos os ônibus para fazer seu gerenciamento do transporte. A prefeitura anunciou como, uau, olha aí, você agora sabe onde está o seu ônibus e não sei o quê. Só que ela não oferece esses dados. Só que uma organização da sociedade civil de Campinas, por exemplo, foi lá e falou, olha, que legal, estou interessado nesses dados aí também. Quero saber onde é que estão os ônibus da cidade inteira, para a gente poder fazer um controle, por exemplo, se a frota que está na rua é a frota que vocês falam que está na rua. Né? Para a gente poder fazer... Eles negaram. Falaram, não. Isso é um contrato privado da empresa. E aí, esse contrato... Se você quer saber sobre a localização dos ônibus, tem aqui um aplicativo lindo que a empresa que botou o GPS, montou para você. Olha aqui que bacana. E aí depois a gente fez uma matéria sobre isso. Daí a gente foi descobrir que aí continuando a investigação e tal, pedindo lei de acesso à informação, esse tipo de coisa, para saber de como é que foi esse contrato, não sei o que os caras negaram, não deram nada pra gente. Mas aí a gente foi descobrir que esse aplicativo da empresa, pra você saber o horário do ônibus, essas coisas, era uma porcaria, funcionava mal pra burro. Tentei usar uma vez e era um desastre. Mas aí eu olhei outro dia não foi assim que eu descobri, né? Eu descobri antes, mas eu olhei lá você olha no Google Maps, mas você vai ver lá que tá tudo bonitinho. Aí você vai falar, olha só, o Google tem esses dados. Né? Os dados do negócio. O que aconteceu? O Google entrou em contato com essa empresa, fez um contrato que a gente não sabe de quanto não sabe quais são, nem para dizer se é de quanto alguma coisa. Pode não ser, pode ser de zero, mas pode ter alguma contrapartida, pode ter alguma coisa ali, a gente não sabe desse contrato. E captura esses dados para colocar no seu aplicativo. Então, quer dizer, é um negócio... Estão vendo? É o mesmo dado. Capitalismo de vigilância. Empresa líder no capitalismo de vigilância. A relação não passou conosco. Passa também. Mas inclui até mesmo aquelas pessoas que não têm smartphone. Porque tem os ônibus em que a pessoa que não tem smartphone está andando. Né? E passa por onde? Passa pelo Estado. Ali, um Estado desregulado e pouco transparente e pouco democrático. Então, eu acho que isso é uma das pistas para nós. Acho que é isso, acho que deu meu tempo. Obrigado, quero agradecer de novo o convite. Acho que é isso daí, acho que pode continuar conversando depois. Obrigado.